Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Queiram, por gentileza, abrir a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme registrou o evangelista Marcos. Faremos a leitura no capítulo 1, os versículos 14 e 15. Marcos, capítulo 1, os versículos 14 e 15. Marcos, capítulo 1, os versículos 14 e 15, nos fala assim a palavra do nosso Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos mais uma vez orar, pedir ao Senhor que traga clareza, compreensão na palavra dele. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque é um privilégio para nós estarmos aqui nessa casa de oração, reunidos para nos aquietarmos na tua presença, ouvirmos a tua santa lei, sermos instruídos e edificados na tua palavra. Pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito nos visite poderosamente nessa noite, que haja clareza na compreensão da tua mensagem, que haja transformação de vida, que haja um desejo ardente de te servir ainda mais. Nós oramos na expectativa do agir do Senhor em nosso meio. Oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, há tempos que nós vemos em nossa nação, por meio de pesquisas, a indicação de que vivemos em um período de crescimento do número de evangélicos no Brasil. Cresce o número de igrejas de uma maneira impressionante e também de pessoas que afirmam ser evangélicas. A igreja romana, que outrora era tão predominante no nosso território, não é mais tão grande como antes, apesar das reações que têm sido feitas por meio dos movimentos carismáticos dentro da igreja romana. Entretanto, se nós olharmos com cuidado, veremos que este crescimento do evangelicalismo brasileiro não é sinônimo de um desenvolvimento saudável. Antes, este crescimento tem se apresentado como um desenvolvimento de um câncer, algo que cria um volume e torna as partes sãs ainda mais doentes. Vemos até mesmo igrejas históricas sendo influenciadas e se perdendo em meio a doutrinas estranhas. Os cristãos hoje, os evangélicos, não sabem mais diferenciar uma pregação onde tem a sã doutrina de Deus sendo anunciada e algo que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse suposto evangélico, que vem então fantasiado de mensagem cristã, tem como uma das suas marcas aquilo que nós chamamos de pragmatismo. O pragmatismo é uma doutrina filosófica que tem como critério de verdade a utilidade prática de algo. A grande questão do pragmatismo é: isto funciona? Aqueles que cedem ao pragmatismo trocam a palavra de Deus por uma mensagem que agregue mais pessoas. Então, se falar de Deus abençoando uma pessoa financeiramente, isso chama mais pessoas, vamos falar sobre isso. Que Deus vai abençoar as pessoas financeiramente, vamos falar sobre isso. Se nós podemos vender objetos que nós consideramos abençoados, que a pessoa leva para casa, vamos vender isso. Afinal de contas, as pessoas estão indo para a igreja. E até mesmo discursos de autoajuda, dizendo que você é um vencedor, coisas do tipo. O que nós vemos hoje é uma verdadeira confusão. O Senhor Jesus Cristo falou do joio em meio ao trigo. E também nós podemos falar de falsas vozes em meio à pregação do verdadeiro evangelho de Cristo. Em um período assim de tanta confusão, vemos a necessidade, irmãos, de conhecermos marcas do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Entendemos exatamente quais são as características desse verdadeiro evangelho. O texto que nós acabamos de ler se encontra na composição inicial do evangelho de Marcos.
fala sobre o progresso da pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E então nós vemos o Senhor saindo do deserto, do momento em que ele foi tentado, para ir para Galileia com a finalidade de pregar a mensagem de salvação. Nesse trecho aqui que lemos, vemos de maneira bem clara marcas patentes que acompanham os ministérios de João Batista e do Senhor Jesus Cristo. E certamente aqui, nesse pequeno recorte do Evangelho de Marcos, nós encontramos marcas do verdadeiro Evangelho. Então, sendo esta o tema da nossa mensagem de hoje à noite, marcas do verdadeiro Evangelho. Só deixando bem claro que o meu objetivo aqui nessa noite não é levar essas marcas, tratar de maneira extensiva ou exaustiva. Nós vamos falar das marcas do verdadeiro evangelho que nós encontramos aqui nesse texto. E essas marcas já podem nos dizer muito sobre aquilo que caracteriza o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. A primeira característica ou a primeira marca do verdadeiro evangelho que nós encontramos aqui nesse texto é a perseguição em meio à obediência a Deus. O versículo 14, na sua primeira parte, diz o seguinte: depois de João ter sido preso. O texto aqui começa falando não do Senhor Jesus Cristo, mas de outro personagem importante aqui na narrativa de Marcos, que é João Batista. Visto que o foco de Marcos é descrever o ministério de Jesus, ele não dá muitas informações sobre a infância de Cristo e muito menos sobre a vida de João Batista. Já começa apresentando esse personagem como aquele que antecede o Senhor Jesus Cristo e que vem para pré-anunciar a chegada do Senhor Jesus. Por outro lado, se nós observarmos no Evangelho de Lucas, nós encontramos muitas informações sobre esse personagem que começa a ser destacado aqui pelo evangelista Marcos, sobre João Batista. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que esse homem, João, era filho de Zacarias, um sacerdote que servia no templo. Então, João fazia parte de uma categoria de homens que poderia exercer o sacerdócio dentro do templo. A sua mãe, chamada de Isabel, era uma parenta de Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 6, vemos que esse casal, Zacarias e Isabel, são descritos como pessoas justas diante de Deus. Ainda dentro desse contexto, é falado que Isabel, a mãe de João Batista, era uma mulher estéril e que ambos eram avançados em dias, fato que os impossibilitava de ter filhos. Nesse contexto, então, de completa impossibilidade de gerar um descendente, um anjo do Senhor se apresenta a Zacarias e diz que as orações dele foram ouvidas, que eles teriam, então, um filho. E lhe foi dado, então, uma criança e foi anunciado que essa criança seria um profeta, tal como o profeta Elias, e que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Esse fato aqui fica comprovado lá em Lucas, capítulo 1, os versículos 39 a 45, quando João Batista, ainda dentro no ventre da sua mãe, sendo gerado, ele treme ao ouvir a voz de Maria, a mãe do Redentor. Ele já é uma criança cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Com isso, vemos então que João era um homem que nasceu através de uma intervenção divina, porque era um casal estéril, avançado em dias, mas ele nasceu para a glória de Deus. Sobre esse homem que nós estamos falando, que foi preso, o Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus, capítulo 11, versículo 11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém pareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. É justamente sobre esse homem que nós estamos falando aqui. Marcos está falando que esse homem foi preso. Um homem que nasceu de maneira especial, porque foi Deus que fez a mãe dele se tornar fértil. Esse homem que desde o ventre da sua mãe é cheio do Espírito Santo. Um homem que pré-anuncia a chegada do Senhor Jesus Cristo. E o texto fala, esse homem então foi preso. Essa informação pode passar desapercebida, irmãos. Mas se nós olharmos com cuidado, até o versículo 14, João é um dos coprotagonistas da narrativa de Marcos. Ele é aquele que prega no deserto e é aquele que batiza o Senhor Jesus Cristo. Porém,
João então sai da condição de pregador famoso, de popular, em que as pessoas iam até ele para ser preso. Vemos aqui, irmãos, que João sai completamente de cena aqui no Evangelho de Marcos. Ele só volta a aparecer no capítulo 6, nos versículos 14 a 28, quando fala que ele foi assassinado, que ele morreu. O motivo que levou João a ser morto foi a sua pregação. Nós encontramos nos evangelhos que ele confrontava os pecados dos homens. Ele chamava os homens de raças de víboras. E ele também condenou Herodes, o preposto de César ali na região da Judéia, por se relacionar com Herodias, a mulher do seu irmão Filipe. Vemos então aqui um homem fiel ao Senhor, que pregava e denunciava o pecado do povo. João não se rendia ao medo, mas ele se levantava como um profeta do Senhor. Até antes do versículo 14, o ministério dele estava a pleno vapor. Ele estava ali no deserto, no centro da vontade de Deus. Ele estava ali, irmãos, como o último profeta da antiga aliança, que haveria de preanunciar a chegada do Messias. Sobre a sua vida há uma relação de promessa e cumprimento. No livro do profeta Malaquias, é preanunciado a chegada de João Batista. E nós poderíamos esperar que pela fidelidade de João Batista, no deserto ali, pregando o evangelho de Cristo, fosse um lugar de desenvolvimento e de honra para ele. Mas é um lugar que o conduz a ser preso e depois a sua morte. Podemos nos lembrar, irmãos, de Paulo, lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Paulo fala: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Certamente a experiência de João Batista e de outros servos de Deus, tal como o apóstolo Paulo, que registrou esse texto aqui de 2 Timóteo, nos dá uma prévia daquilo que nos espera se realmente formos fiéis ao Senhor. A perseguição. Esta se apresenta como uma das marcas do verdadeiro evangelho. A perseguição em meio à fidelidade a Deus. Podemos nos lembrar dos crentes da igreja primitiva sendo assassinados, decapitados, sendo pendurados como tocha humana para iluminar a cidade de Roma. Podemos nos lembrar dos reformadores. E até hoje os cristãos são perseguidos, tal como nós podemos ver em diversos vídeos, tal como os vídeos que são publicados pelo grupo radical islâmico ISIS. Diante disso, queridos, nós não devemos esperar sermos respeitados por levar a palavra de Deus e dar o testemunho dela. Nós imaginamos que se formos completamente fiéis ao Senhor, as pessoas vão bater palma para a gente e dizer: que pessoa maravilhosa. Elas não irão fazer isso. A nossa fidelidade a Deus poderá até mesmo nos levar a lugar de honra. Mas, via de regra, ela nos conduzirá ao sofrimento, visto que a nossa obediência a Deus incomodará os incrédulos. O Senhor Jesus Cristo também nos alertou a respeito desse fato. Lá em João 15, os versículos 18 a 21, o Senhor Jesus Cristo diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Mas então, você pode dizer: pastor, mas aqui no Brasil eu não sou perseguido. O que é uma comparação entre aquilo que eu passo para aquilo que os nossos irmãos lá no Oriente Médio passam? Queridos, não são poucos os casos em que irmãos nossos perdem os seus empregos, são coagidos
a transgredir a lei de Deus e sofrem por isso. Alguns jovens, ao chegarem, por exemplo, na universidade, ao falarem que creem em Cristo, que creem na necessidade da castidade, do se cuidar diante de Deus, eles são ridicularizados. Nós não devemos temer os homens, irmãos. Sobre nós pesa a possibilidade de perdermos trabalho, perdermos amigos, perdermos familiares. O Senhor Jesus Cristo nos fala em Mateus 10:36, assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Por isso, uma das marcas do verdadeiro evangelho não é dar tudo certo para as pessoas, mas é por vezes as coisas começam a dar errado. A perseguição começa a vir sobre os crentes. Por isso, nós não devemos estranhar quando, por causa do nome do nosso Redentor, as coisas começam a ficar difíceis. A mensagem de que ser um cristão é sempre viver bem, tranquilo, essa é uma mensagem mentirosa. Essa era a mensagem dos falsos mestres lá em Corinto, que diziam: vê esse apóstolo Paulo, não é possível, esse homem foi preso, ele passou por chicotadas, ele foi lançado em um mar à deriva, e quando chega então em uma ilha, depois de passar por um naufrágio, uma víbora se prende à mão dele. Esse homem não pode ser de Deus. A bênção de Deus não está sobre a vida desse homem, porque dá tudo errado para ele. Porque ele é perseguido. Porque a situação está difícil para ele. Mas, meu irmão, deixa eu lhe falar. Pode ser que você não seja perseguido agora, mas uma das marcas de um bom testemunho, de que você está dando um bom testemunho, é as pessoas não baterem palma para você. Elas se incomodarem, porque você ama mais a Jesus do que o seu cargo. Você ama mais a Jesus do que qualquer outra coisa na sua vida. Porque você chega no meio delas e elas contam piadas imorais e você não ri disso. Eles falam das barbaridades que fazem contra a sua esposa, contra a sua família, e aquilo não tem graça. E você vai começar a ser chamado de antiquado, quadrado, fanático. Bem-aventurados são aqueles perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira marca que nós podemos ver aqui nesse texto do verdadeiro evangelho de Cristo é que nós, por vezes, seremos perseguidos para que sejamos fiéis num bom testemunho ao Senhor Jesus Cristo. O texto continua e nos apresenta, na segunda parte do versículo 14, uma segunda marca do verdadeiro evangelho. O texto fala, na segunda parte do versículo 14, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Então, a segunda característica que eu quero propor aqui do verdadeiro evangelho é a pregação como meio ordinário de proclamação do evangelho. O texto correlato de Mateus, lá no capítulo 4, versículos 13 a 16, mostra a saída de Jesus da Judeia para a Galileia como um cumprimento de uma outra profecia do profeta Isaías. O texto nos diz: e deixando Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ao ir para Galileia, esse movimento geográfico do Senhor Jesus Cristo é para cumprir, então, uma profecia de levar luz para um lugar que estava em trevas. Além disso, o texto nos mostra que Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Essas informações se unem e nos mostram algo muito importante. É que a pregação era o método de Cristo de fazer resplandecer a luz sobre eles. Como que o Senhor Jesus Cristo leva a luz para uma terra que estava em trevas? Por meio da pregação.
indo anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A pregação do evangelho é algo tão central no ministério do Senhor Jesus Cristo, que se você olhar um pouco mais à frente, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 39, o Senhor Jesus Cristo diz: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, para que eu pregue também ali. E aí vem um ponto: pois para isso é que eu vim. Para pregar, para anunciar o evangelho, para levar luz ao mundo que está em trevas. A obra de salvação, que trazia então à humanidade a luz do evangelho, se dava por meio da pregação. E esse era o foco do ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos nos lembrar do apóstolo Paulo tratando sobre isso. Na 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo fala: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ao ler a Bíblia, vemos que os profetas, João Batista, Cristo, os apóstolos, todos usam a mesma ferramenta para proclamação, para levar luz ao mundo que está em trevas, que é a pregação do evangelho. Deus estabeleceu esse meio para levarmos luz para as trevas. Os homens criam muitos métodos, mas basta uma coisa, queridos: pregação, anúncio. E aqui, eu não estou me referindo apenas à pregação que é feita no púlpito de maneira regular aos domingos, mas a você, meu irmão crente, que chega lá no seu ambiente de trabalho, que chega no meio da sua família toda incrédula, que você chega na sua roda de amigos que ainda não conhecem o Senhor, e você fala de Jesus. Você leva a luz a pessoas que estão em trevas. Uma das marcas do verdadeiro evangelho é a pregação. Seja no púlpito, seja no fora do púlpito, é a proclamação do evangelho, discorrendo sobre a pessoa de Cristo, discorrendo sobre a obra de salvação. É isso que transforma a vida de pessoas. Meus irmãos, nós temos esquecido que na história do mundo, avivamentos aconteceram não por meio de grupos musicais, não por meio de grupos de teatro, mas por meio da pregação. Homens que se levantam com a Bíblia e dizem: assim diz o Senhor. Em lugares que nós nem imaginamos, Deus transforma vidas. Meus queridos, e que fique bem claro, nada contra a música, amo a música. Nada contra o teatro, mas absolutamente nada substitui a proclamação do evangelho. Você chegar com a Bíblia, abrir ela, ler, explicar e dizer: isso diz o Senhor. E essa é uma das marcas do verdadeiro evangelho. E nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo o desejo, o fervor por pregar o evangelho de Cristo. Oh, meus queridos, como nós queremos tantas vezes o holofote, queremos ser vistos na igreja, mas nós esquecemos do principal, que é pregar o evangelho aonde quer que formos. No lugar onde há trevas, você pode levar luz. E você leva a luz de Cristo com uma forma: pregue o evangelho de Cristo. Então, hoje, não é incomum encontrarmos cultos onde são músicas intermináveis, todo tipo de teatro, todo tipo de encenação, e a pregação, o mínimo, vergonhoso, que o pregador nem se dá o trabalho de ler o texto bíblico, fazer uma interpretação decente, honesta, e fala: olha, como não deu muito tempo, ou eu tenho pouco tempo, deixa eu falar uma besteirinha aqui. Ainda diz assim: eu vou falar uma besteirinha para vocês. Quando o centro do culto cristão, quando o centro do evangelho é pregação, proclamação do evangelho de Cristo. Cabe destacar com isso a responsabilidade da igreja de orar, em primeiro lugar, pela pregação dominical.
Meu irmão, seja franco, quantas vezes você orou antes de sair de casa no domingo, dizendo: Senhor, usa o pregador dessa noite, para que ele proclame o evangelho e vidas sejam transformadas. Pelo contrário, tantas vezes a gente chega, é como sommelier de sermão, principalmente se não for um pastor pregando. Deixa eu ver se essa pessoa está pregando direito. Quando tantas vezes o que nós precisamos é ouvir aquele sermão e dizer: a minha vida está à direita. Eu estou vivendo aquilo que a mensagem do evangelho está sendo trazida para mim. Como que nós precisamos, não apenas de um púlpito que aqueça, um clamor a Deus para que Deus fale, mas de uma igreja que está toda de joelhos, rogando: o Senhor, fala àqueles que aparecerem hoje à noite na igreja. Transforma a vida de pessoas, Senhor. E mais, transforma a minha própria vida. Quando nós chegamos para ouvir a pregação da palavra de Deus, é claro que nós precisamos ser como os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia eram conhecidos por ouvirem as exposições e olharem as escrituras para ver se era condizente aquilo que estava sendo pregado com aquilo que a palavra de Deus dizia. Nós não devemos perder esse tipo de atitude. Mas nós também não devemos perder o desejo intenso de que Deus fale conosco, de que Deus transforme vidas. Por isso, meu irmão, se a pregação do evangelho é uma das marcas do evangelho de Cristo, bote o joelho no chão por esse motivo. Peça a Deus que transforme vidas. Peça a Deus que transforme a sua própria vida por meio da pregação. Não pela habilidade do pregador, mas pelo poder perfeito e irresistível do Santo Espírito de Deus, que transforma quem quer na hora que ele quer. Alguns podem pensar que, pelo fato de uma das marcas do verdadeiro evangelho ser a pregação, eles podem pensar: olha, isso é tarefa de pastor. Isso é coisa de ministro ordenado. Ok, dentro do ambiente da igreja, sim. É uma tarefa do ministro ordenado se preparar, ensinar e proclamar o evangelho de Cristo. Mas é papel de cada um dos crentes sair por essa porta, depois de alimentados aqui, e falar da grandeza de Cristo para as pessoas. Falar da salvação em Jesus. Como nós precisamos, irmãos, lembrar de falar de Jesus para aqueles que não conhecem. Qual foi a última vez que você orou ao Senhor pedindo que Ele lhe desse uma oportunidade de falar o evangelho para um descrente? De maneira bem franca, qual foi o dia que você levantou e disse: Senhor, me dá o privilégio de falar do Senhor para alguém que ainda não te conhece? Que hoje seja um dia e que eu seja um missionário, seja lá na empresa, seja na escola, seja na universidade. O foco principal nosso é levar luz a um mundo que está em trevas. O Senhor Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se nós não iluminarmos mais, meus irmãos, o mundo vai continuar em trevas. Se nós não salgarmos, o mundo continuará insípido. O mundo continuará sem a beleza do evangelho de Cristo. E tudo isso acontecerá quando nós proclamarmos o evangelho de Cristo. Algo também importante de ser destacado aqui. Uma excelente forma de entendermos os evangelhos sinóticos que nós falamos hoje pela manhã é vendo os textos correlatos. E no texto correlato de Lucas, no capítulo 4, os versículos 14 e 15, ao falar da ida de Cristo para a Galileia, diz que ele fez no poder do Espírito. O texto diz o seguinte: e então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. No poder
do Espírito, o Senhor Jesus Cristo foi lá para pregar. O mesmo Espírito é exposto lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, que diz que o Senhor Jesus Cristo foi ao deserto cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Vejam o interesse de Lucas de destacar o mover do Espírito no ministério de Cristo. Vejam então como em Lucas, capítulo 4, os versículos 14 e 15, isso impactava as pessoas. Jesus era um homem movido pelo Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus. E como nós precisamos, irmãos, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não adianta ser como um sino que fala, faz muito barulho e que não transforma a vida das pessoas. Precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo. Pastor, como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Leitura bíblica diária. Oração diária. Quebrantamento na presença de Deus. Um coração humilhado na presença do Senhor. Então o Senhor lhe enche do Espírito Santo. E quando você menos esperar, vai ser o Santo Espírito de Deus te conduzindo a falar, a proclamar o Evangelho de Cristo. A coragem que você disse que não tem, o Espírito Santo vai lhe dar coragem. Você vai ser uma pessoa destemida. Pastor, eu tenho vergonha, não sei, eu sou meio tímido para falar de Jesus. Meu irmão, bote seu joelho no chão, ore, pedindo, Senhor, me dá coragem. As pessoas não têm vergonha, irmãos, de falar besteira na TV. As pessoas não têm vergonha de usar droga na rua. As pessoas não têm vergonha de se prostituírem no meio da rua. Enquanto estamos aqui agora, os irmãos sabem o que está acontecendo em São Paulo. As pessoas não têm vergonha de se lançarem na sua vida libidinosa, nos seus prazeres imorais, longe de Deus. E eu vou ter vergonha de falar do meu Jesus? Eu vou ter vergonha de falar do meu Salvador? Elas não vão ter vergonha, irmãos, de chegar amanhã no trabalho delas e falar todas as barbaridades que fizeram na noite de hoje, no dia de hoje. Quanto de droga usaram, o quanto que se renderam à lascívia. E nós vamos ter vergonha de Jesus, o Salvador dos homens, aquele que cuidou dos quebrados. Oremos, irmão, Senhor, quebranta o meu coração, me enche do teu Santo Espírito, para que eu pregue o teu Evangelho, para que eu anuncie o Evangelho do Senhor, aonde quer que eu vá. Dessa maneira, irmãos, o texto nos mostra que a primeira marca do verdadeiro Evangelho é ser perseguido por causa do Evangelho de Cristo. A segunda marca é a proclamação do Evangelho por meio da pregação. E a terceira marca, presente aqui no nosso texto, é o anúncio da necessidade de fé e arrependimento para a salvação. O versículo 15 começa afirmando o seguinte, dizendo, falando da afirmação de Cristo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nesse versículo aqui fica claro a importância não apenas de um método, não apenas de pregar, mas do conteúdo da pregação. Porque às vezes nós podemos pensar, olha, o importante é pregar, chegar onde for e pregar. Certo, mas pregar o quê? E aí é importante o versículo 15, porque ele nos mostra o conteúdo dessa pregação. E a segunda marca aqui no texto é pregação como ferramenta de proclamação do Evangelho. A terceira característica aqui é o conteúdo. Ao anunciar que o tempo está cumprido, Jesus está anunciando que as promessas redentoras que Deus havia feito no Antigo Testamento estava se cumprindo, ou seja, estava sendo estabelecido ali o perdão de pecados por meio de um mediador perfeito. A plenitude da revelação de Deus havia chegado ao povo. Porque Deus, que havia se manifestado ao povo antes, por meio de manifestações, tal como a sarça,
tal como um monte que ardia, por manifestações miraculosas, por teofanias, que nós já falamos sobre isso na nossa escola bíblica dominical. O Deus que se revela na antiga aliança, ele se revela então de maneira plena na pessoa de Jesus. Paulo chega a falar que tudo aquilo que era visto antes era sombra das coisas que haveriam de acontecer, que era a chegada do Senhor Jesus Cristo. O Messias havia chegado. O Messias, ele não havia chegado como os judeus esperavam, cheio de pompa e poder para libertá-los do Império de Roma. Mas ele chegou humilde, mas santo. E tinha poder para libertá-los de um jugo muito mais cruel, bem mais severo do que o jugo de César. O Messias veio para libertá-los do jugo de Satanás, da escravidão que Satanás impõe aos homens, livres em seus pecados. Jesus fala do reino de Deus, se referindo então à plenitude do governo de Deus sobre o seu povo por meio de Cristo. Essa palavra reino de Deus também pode ser entendida como o domínio de Deus, o domínio no Messias. E ele diz que o reino de Deus está próximo. Estava apenas no início a obra de pregação que trazia esperança aos pecadores. Estava sendo estabelecido ali a cura e também por meio de expulsão de demônios. Na segunda parte do versículo é exposta a atitude necessária diante da iminência da chegada desse reino de Deus, mostrando então qual é o conteúdo da pregação que nós devemos levar para as pessoas. Aparecem aqui dois verbos que são bem importantes: arrependei-vos e crede. Ambos verbos estão aqui no imperativo. Então, aqui, o Senhor Jesus Cristo não está dando a sugestão, mas está dizendo de maneira clara: arrependa-se do seu pecado, creia no Evangelho. Arrepender é reconhecer que eles têm pecado contra Deus e deixar o pecado. Arrepender, por sua vez, pode se tornar em um moralismo. Irmãos, apenas se arrepender do seu pecado não produz a mudança que nós esperamos. Produz um moralismo. É por isso que é tão importante o imperativo que vem depois: crede no Evangelho. As pessoas se arrependem das besteiras que fazem. Você já viu aqueles programas policiais que passam ao meio-dia, que o jornalista vai falar lá com o bandido, com o traficante? Você se arrepende do que você fez? Não, me arrependo. Claro, depois que foi pego, todo mundo se arrepende, né? Mas a grande mudança é: você crê no Evangelho? Você crê que você precisa de Jesus? Você crê que sem Ele nada vai mudar na sua vida? Você crê que toda a força que você precisa para sair do seu cativeiro do pecado, sair da condição que lhe amarra ao pecado, vem se você crê em Jesus, se você se render aos pés dele? Enquanto você só disser: eu me arrependo dos meus erros, me arrependo das minhas besteiras, qualquer um faz isso. Mas aquilo que vai lhe transformar é olhar para Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E se rendendo a Jesus, não há outra forma a não ser a transformação produzida pelo Espírito Santo de Deus. Vemos que a essência, então, da pregação do Evangelho é proclamar a necessidade de arrependimento de pecados e fé na obra de Cristo. Meus queridos, fica claro aqui que Jesus não veio amaciar o ego humano, mas veio falar para os homens da necessidade de arrependimento de pecado. A primeira mensagem que nós levamos enquanto crentes é que você é um pecador. Ninguém é inocente diante de Deus. Ninguém é uma pessoa legalzinha. Todos caíram e destituídos e estão da presença de Deus. Essa é a primeira mensagem. Enquanto as pessoas não se virem como pessoas indignas do santo de Deus, nada vai ser transformado na vida delas. Enquanto você só disser: vem aí, vai ser tudo bom, vai ser tudo lindo, vai ser tudo uma bênção. Não. Essa não é a pregação. Olhe para você mesmo. Você acha que faz tudo de acordo com a lei de Deus?
E vai ter gente que vai dizer, não, eu sou uma pessoa muito legal. Deus está me fazendo um favor. Ele está fazendo nada mais do que a obrigação dele de me receber. Eu sou uma pessoa tão boa. Nesse momento, apresente a lei moral de Deus. Você vai perguntar para ela, você já adulterou? Alguns vão dizer, não, nunca traí minha mulher. Mas você já olhou para uma mulher com intenção impura? Ah, ninguém é de ferro, né? Então, Jesus disse que aquele que olha é tão pecador quanto aquele que consuma o seu pecado. Você já matou alguém? Não, eu nunca matei ninguém, não. Mas no seu coração, você já matou alguém? Já teve ódio de uma pessoa de verdade? Vontade de esfolar ela viva? Ah, é, né? Pois então, se no nosso coração nós colocamos sentimentos e pensamentos pecaminosos, somos tão condenáveis quanto qualquer outro pecador. O pecado nasce no nosso coração, queridos. E o nosso papel como profetas de Deus, como luz do mundo, é mostrar para os homens perdidos que a lei de Deus está sobre eles, trazendo condenação, juízo. Mas nós não podemos apresentar o juízo de Deus destituído da graça do Senhor. Essa mensagem é muito vívida desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, dentro daquela caixa tinha as tábuas da lei. Aquelas tábuas da lei dizia claramente, todos são pecadores. Mas sobre aquela arca tinha uma tampa. E sobre aquela tampa tinha um sangue do cordeiro derramado. Você pode ser condenado pela lei moral de Deus, mas se você se arrepende dos seus pecados, se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo derramou o sangue dele em seu lugar, você é perdoado. Você recebe a graça, você recebe o favor da parte de Deus. E essa é a mensagem, irmãos. Arrependei-vos. Arrependa-se porque você é um pecador. E creia no Evangelho que lhe dá esperança. E veja a semelhança dessa mensagem de Cristo com a mensagem de outros personagens bíblicos. Por exemplo, João Batista, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, os versículos 1 e 2, é dito o seguinte: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Também lá em Atos, capítulo 20, versículo 21, Paulo está falando com os presbíteros de Éfeso. Ele falando a respeito do seu ministério no meio deles, diz, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus. Arrependei-vos. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Cristo. Não é à toa, irmãos, que a nossa confissão de fé, no capítulo 15, no parágrafo 1, que fala do arrependimento para a vida, diz, o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, cuja doutrina deve ser tão pregada por todo ministro do Evangelho, como a da fé em Cristo. Ou arrependimento para a vida com a fé em Cristo. Isso é escrito, então, pelos nossos pais na fé. Esta pregação, irmãos, é o que tem sustentado a igreja durante a história. A pregação deve capturar esses dois pontos. São como duas asas de um mesmo avião. Eu não posso falar do juízo de Deus sem falar da graça. E eu não posso falar da graça sem anunciar o juízo de Deus. Não basta, irmãos, falarmos, pare de sofrer. Deus quer que você prospere. Deus quer que você fique rico. Mas nós devemos dizer, você é um pecador, mas a misericórdia, creia em Jesus e Ele salva. Ao falar de Deus para as pessoas, tenhamos cuidado para não sermos encontrados traindo o Senhor. Falando para as pessoas que elas não precisam de arrependimento. Ou falando que não há mais esperança para elas. Porque há esperança. Porque há misericórdia. Porque há sempre a possibilidade do Senhor Jesus Cristo abrir a porta dos céus e receber
um pecador que se arrepende. E eu preciso me dirigir a você que está aqui conosco e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não posso pregar outro evangelho para você. Talvez você se ache uma pessoa pecadora e indigna de Deus. Parabéns, você constatou o óbvio. Mas você pode estar numa situação pior. Você pode dizer, não, sou uma pessoa muito boa. E eu quero lhe chamar nessa noite a olhar para você mesmo e perceber que você anda de forma contrária à lei do Senhor. O Senhor lhe deu uma vida para ser vivida para a glória dele, para ele, para fazer o bem, para refletir a glória de Cristo. E o que você tem feito com essa vida? Se o Senhor Jesus Cristo voltar hoje, essa noite, vamos pedir a sua alma. E o que você tem feito? Para quem você tem preparado a sua vida? Para a condenação eterna? Mas eu quero falar para você de um Deus que é cheio de graça, cheio de amor e cheio de misericórdia. A palavra de Deus nos diz que ainda sejamos pecadores terríveis, estejamos manchados com o pecado, o Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Podemos nos tornar mais alvos do que a neve. Você é impuro, mas Cristo pode te purificar nessa noite. Mais do que ele se livrar dos seus maus hábitos, mais do que se livrar de coisas erradas que você faz, você precisa de Jesus. Porque enquanto ele não estiver na sua vida, sendo o Senhor da sua vida, você continuará sendo escravo. Você continuará vivendo para o pecado. Só há uma pessoa que transforma a vida de fato, que é Jesus. Se Jesus te libertar nessa noite, verdadeiramente, você ficará livre. O caminho não é fácil, mas ele promete estar ao seu lado, até o fim da jornada, até o último dia da sua vida, te dando liberdade do pecado, te dando graça, te dando uma vida verdadeira, uma vida verdadeiramente feliz, porque ele veio para isso, para lhe dar vida e vida em abundância. Uma vida que não é uma vida que fica entregue nas mãos de Satanás, que não é escrava de nada nem de ninguém, mas é uma vida que vive para a glória de Deus. E esse mesmo Jesus que trouxe essa mensagem há mais de 2000 anos atrás, que diz para você: arrependei-vos e crede no Evangelho. Eis que é chegado o reino de Deus. Se lance aos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E nessa noite você encontra graça, misericórdia e salvação. Por isso, meus irmãos, lembremos das marcas do verdadeiro evangelho dispostas aqui nesse texto. Primeiro, você será perseguido se for fiel ao Senhor. Não confunda ser perseguido em meio à sua intransigência, em meio a você ser cabeça dura. Mas se você pregar o evangelho de Cristo, mostrar para as pessoas que elas estão em pecado, elas não vão te amar. Se odiaram o Senhor Jesus, vocês acham mesmo que elas vão te amar? Se odiaram os apóstolos, você acha mesmo que elas vão amar você? Não. Lembrem-se dos apóstolos que se alegraram quando foram encontrados dignos de sofrerem, de serem açoitados por causa da proclamação do Evangelho. Mas, em segundo lugar, nunca esqueça qual é o centro da sua vida como um crente. Primeiro, o centro da igreja de Cristo é a pregação do Evangelho. Esse momento de proclamação do Evangelho é o momento mais importante que nós temos na semana inteira, porque é o momento em que nós nos aquietamos e entendemos que Deus usa um vaso falível e
e quebrado para revelar a glória dele, para poder falar aos nossos corações. E lembre-se que esse mesmo Deus usa você, vaso quebrado e falível, para levar, por meio da pregação, o Evangelho de Cristo para aqueles que estão vivendo em trevas. Lembre-se do conteúdo dessa pregação. O conteúdo da pregação é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se e creia nas boas novas de salvação que há em Cristo Jesus. E você, meu amigo, minha amiga que está aqui conosco, que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa é uma noite que pode mudar a sua vida, que pode transformar toda a sua existência. Não por causa de uma pregação, mas por causa do poder do Espírito Santo, que usa a pregação para transformar vidas. Se o Espírito Santo de Deus, nessa noite, está lhe incomodando, está tocando no seu coração, apresse os seus passos em direção ao Redentor. Ande de maneira vigorosa aos pés de Cristo, porque nele há salvação, porque nele há amor, porque nele há misericórdia, nele há purificação de pecados. O Senhor então nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, usa a mensagem do teu Evangelho para transformar vidas. Nós não cremos na pregação em si. Nós cremos no poder do Deus que usa a pregação. Cremos que o teu Santo Espírito usa de maneira eficaz pecadores para transformar a vida de pecadores. E nós te pedimos, Senhor, que a proclamação do teu Evangelho nessa noite possa transformar vidas. A começar pela vida de nós, crentes, que nos apeguemos ao centro da nossa vida como a proclamação do teu Evangelho, onde quer que formos. Que saibamos que seremos perseguidos. Que sejamos fiéis na proclamação do Evangelho de Cristo, onde quer que formos, Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, produz o bom efeito que o Senhor quer nessa noite. Produz transformação de vidas. Essa é a nossa oração, expectativa e pedido nessa noite. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo.